Quero saudar a todos os irmãos que estão em casa e estão vendo e ouvindo a mensagem desta manhã, o culto desta manhã. Quero saudar na graça e na paz do Senhor Jesus. Infelizmente ainda teremos que manter os cultos apenas online. Não sabemos quando vamos voltar ao que nós chamamos de um novo normal. Eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 15. Colossenses 2, de 6 a 15. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, de todo o poder e autoridade vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou, ou seja, deu nova vida. Juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado seja Deus. Quero repetir o verso 14, que diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Desculpe, irmãos, esse acesso de tosse, que não é normal. Queridos, o propósito da palavra desta manhã é tranquilizar a cada um dos irmãos que a nossa dívida para com Deus, que era impagável, já foi paga por Cristo Jesus lá na cruz. Os pecados foram perdoados e nós estamos livres da condenação eterna. Irmãos, no final dos anos 70, nós adquirimos um prédio em Presidente Prudente destinado ao templo daquela congregação. E assinamos 72 notas promissórias. Eram 2 sócios os donos daquele prédio. Quando nós estávamos para
faltando apenas 24, ainda 2 anos para pagar. E o pastor Josué foi a Bauru para fazer o pagamento. Irmãos, entende que naquele tempo era diferente de hoje a forma de pagamento bancário. Um dos sócios pegou as últimas 6 notas promissórias e rasgou na frente do pastor Josué e falou: olha, é presente para a igreja, não precisa pagar. O outro sócio falou assim: mas eu não vou ficar para trás. Ele pegou mais 6 notas promissórias, das últimas que faltavam pagar, e rasgou também e disse: é um presente meu para a igreja. Ou seja, 12 notas promissórias da nossa dívida foram rasgadas, portanto, não precisavam ser pagas. Mesmo porque eles não poderiam mais apresentar a nós ou a um cartório de protesto aquele documento, porque não existia. Eles rasgaram, picaram aqueles documentos e jogaram no lixo. Irmãos, além de um contrato, um documento hábil para comprovar uma dívida é a nota promissória. Em economia, a nota promissória é um título de crédito, é uma promessa de pagamento, é um compromisso de pagamento. A extensão ou inutilização da nota promissória pelo credor comprova a não obrigatoriedade do pagamento pelo devedor. Ou seja, não existe prova mais da necessidade de pagar. Se ela for inutilizada, o credor não pode mais cobrar a nota promissória do devedor. Não existe mais o documento que comprova aquela dívida. No texto que nós lemos, fica claríssimo que a nossa dívida com Deus já foi paga por Cristo na cruz. O diabo não tem a nota promissória em mãos para mostrar a Deus e cobrar a nossa dívida. Jesus Cristo pagou por nós e a cravou na cruz, onde ele foi crucificado. Cristo fez a quitação plena e inquestionável da nossa dívida para com Deus. Ele proclamou assim, com esta atitude, com este ato, a nossa anistia e também para todos aqueles que estão endividados pelo pecado. Esse escrito de dívida que está no texto bíblico, ou seja, a nota promissória a que Paulo se refere, é o contrato de obrigação que o homem tinha de guardar a lei, seguido de cláusulas penais, ou seja, se não cumprisse a lei, sofreria penas contra aqueles que não cumprissem as obrigações impostas pela lei. A desobediência do homem para com Deus acarretou ao homem pecador dívidas e ônus impagáveis, ou seja, nós não tínhamos condições de satisfazer a vontade de Deus e nos livrar daquela dívida do pecado. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu plano eterno de salvação do homem feito à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus enviou seu Filho para fazer-se sacrifício pelos pecados do homem, porque nós não tínhamos condições e não temos condições de pagar. Cristo pagou a nossa dívida morrendo na cruz do Calvário. A nossa dívida, como eu disse, era impagável. Não tínhamos condições. O preço da fatura era muito alto. Quando Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ou seja, os nossos pecados, Ele cravou esta nota promissória lá na cruz, ou o escrito da dívida que era contra nós. E por isso, meus irmãos, nós devemos ser gratos a Deus pela salvação. Irmãos, dívida preocupa o devedor e preocupa também o credor, porque ele não sabe se vai receber. Tira o sono,
atormenta, corrói, pode levar até a doença. A nossa dívida do pecado para com Deus, eu repito mais uma vez, era impagável. Não tínhamos condições de satisfazer a vontade de Deus. Vamos, meus irmãos, examinar o texto da palavra, acompanhado de outros textos que corroboram, meus irmãos, com esse assunto. Em primeiro lugar, somente Jesus Cristo tinha condições de pagar a nossa dívida para com Deus. Nós não tínhamos e não temos. Porque a dívida, meus irmãos, não se paga com obras. A salvação, o livramento do pecado não é com as obras. E sim, meus irmãos, de uma vida se dar por outra vida, ou seja, o derramamento de sangue. O preço da nossa dívida era muito alto. Só Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, poderia pagar. Nós lemos no Salmo 49, nos versos 5 a 8, e é um salmo, podemos chamar de evangélico. Eu leio na tradução revista e corrigida, que diz o seguinte: por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Irmãos, como eu disse, é um salmo contextualizado com o Evangelho de Jesus, centenas de anos antes da vida de Jesus ao mundo. Em segundo lugar, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo lhe diz: vocês foram comprados por alto preço. Irmãos, o preço corresponde ao valor do objeto ou da mercadoria. Se o preço é alto, é porque a nossa dívida era muito alta, ou seja, o valor da dívida era muito alto. E diz o versículo: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, o preço do nosso pecado é caríssimo, é alto o preço. Só com o sacrifício de Jesus foi possível pagar esse preço. Como a vida está no sangue, nós, meus irmãos, custamos, ou seja, o nosso valor foi a vida de Jesus na cruz. O poeta, compositor e cantor Asaf Borba, ele foi teologicamente muito feliz quando escreveu a poesia desse cântico que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando a sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. O preço, meus irmãos, que nós pagamos é a renúncia do nosso próprio eu para vivermos em comunhão, ou sermos um só coração no Senhor. Em quarto lugar, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas
pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito e incontaminado. Irmãos, coisas terrenas como prata, ouro ou qualquer outro objeto de valor perecem com o tempo ou podem ser destruídos, dissolvidos, mas o sangue de Jesus tem valor eterno. O sangue de Jesus jamais será destruído. Em quinto lugar, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo afirma que tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, Jesus, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, eu disse que a dívida preocupa, mas o pagamento da dívida traz paz ao coração. E esse texto diz que nós agora temos paz com Deus, porque, meus irmãos, a nossa dívida foi paga. Nós temos paz com Deus. Jesus se apresentou diante do Pai, usando uma figura, com o recibo de quitação de nossa dívida, dizendo: Pai, Ele não deve mais nada, eu paguei lá na cruz, Ele não está devendo mais nada, nós estamos livres, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o preço da nossa redenção foi o próprio sangue de Cristo. A nossa redenção custou o sangue de Jesus. Dentro do princípio da redenção, princípio eterno da redenção, Deus só perdoa pecados com a morte de uma vida em favor de outra vida. Desde a eternidade, esse princípio divino da redenção é o da substituição de uma vida por outra vida, para que aconteça o perdão dos pecados. A redenção é o efeito de remir, é o efeito de redimir, é o efeito de salvar, é o efeito de resgatar. Redenção, remissão, resgate, salvação, são palavras similares e que se completam no processo da redenção do pecador. Irmãos, no direito das obrigações, falando do aspecto jurídico, remissão é o ato ou efeito de remir, é o resgate de uma dívida, é a liberação da obrigação de pagar. E ainda mais, remissão é a liberação do devedor, é o perdão e a renúncia da dívida. Ele não precisa mais pagar. Irmãos, essa paz nós temos que sentir na nossa alma, que a dívida do pecado foi paga por Jesus. A partir do momento em que nós confessamos, reconhecemos o nosso pecado, e nós confessamos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Jesus operou a remissão dos nossos pecados, quando Ele resgatou a nossa dívida, mediante o pagamento com o seu próprio sangue. Nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículos 11 em diante, eu não vou ler todo, mas seria bom lermos de 11 a 28, eu vou saltar alguns versículos. Versículo 12 diz: mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Verso 14: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a um Deus vivo. Mais à frente, verso 16: no caso de
de um testamento é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Irmãos, Jesus é o que instituiu esse novo testamento no seu sangue. Irmãos, pela morte dele, nós podemos tomar posse da vida que ele nos deixou, como herança, como, meus irmãos, algo dado e que lhe custou o seu sangue. E o verso 22 diz: e sem derramamento de sangue, não há perdão ou remissão de pecados. Verso 24: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E agora ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Irmãos, Deus Pai operou a remissão dos nossos pecados quando fez a liberação de nossa dívida mediante o perdão. Em Hebreus 8:12 nós lemos: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado redimido, é pecado perdoado. E pecado perdoado, meus irmãos, é pecado esquecido por Deus. Louvado seja o Senhor. Não temos, meus irmãos, que ficar preocupados. Mas há tantos anos eu fiz isso e fiz aquilo. Se você chegou diante de Deus, quando você aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você não tinha condições, e ninguém tem condições, de lembrar de todos os pecados. Mesmo porque na velha vida há muita coisa que não são consideradas pecados pela pessoa que está sem Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos perdoou, meus irmãos, de todos os pecados. Tudo, meus irmãos, foi de uma forma gratuita. Isto, meus irmãos, é a graça de Deus. Não nos custou nada, a não ser, meus irmãos, crer e receber o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, lá na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Em Efésios, capítulo 1, versos 7 e 8, Paulo ainda diz acerca de Jesus: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Ainda, meus irmãos, no próprio livro, na própria carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo resume, meus irmãos, esta operação de Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo, do processo da redenção do pecador, dizendo: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Irmãos, talvez alguns falem assim, mas vai ficar lendo a Bíblia assim tanto? Irmãos, é a palavra de Deus que tem que falar no nosso coração. O que nós queremos é demonstrar o que a palavra de Deus diz a nós, a respeito, meus irmãos, de um assunto tão importante. Em terceiro lugar, o sacrifício de Jesus em favor da humanidade é perfeito. Não precisa ser complementado com boas obras. Não precisa ser complementado, meus irmãos, com rituais que possam comover o coração de Deus. Deus não se comove com ritual. Deus, meus irmãos, Ele sim quer ver um coração quebrantado e contrito diante dEle,
humilhado, meus irmãos, e crendo no sacrifício de Jesus como Salvador. Irmãos, eu louvo a Deus pela igreja, e meus irmãos, e pela sua base doutrinária. E na sua declaração de fé, nós lemos, meus irmãos, o seguinte: primeiro, meus irmãos, que a respeito da morte de Jesus, a morte de Jesus, meus irmãos, foi pré-determinada. Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados, ou pelos pecados da humanidade perdida. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, no seu final diz: Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, desde a criação do mundo, a vinda de Jesus seria para que ele fosse morto pelos pecados da humanidade. Em segundo lugar, a morte redentora, ou seja, resgatou por meio de pagamento. E o pagamento, meus irmãos, desta redenção foi com o seu sangue. É o que nós já lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Em terceiro lugar, foi uma morte vicária, ou seja, foi em favor de outros. Em 1 Pedro 3,18 diz: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Louvado seja o Senhor. Quarto, meus irmãos, foi uma morte sacrificial. Sacrifício, meus irmãos, como holocausto. Holocausto é uma oferta total, integral, ou seja, todo o animal é oferecido em sacrifício pelo pecado. E isso nós lemos em Hebreus 9, 11, versículos 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. A salvação é eterna. O que Jesus nos dá é uma salvação eterna, não é temporária. Nós podemos ter desvios da nossa caminhada, mas, meus irmãos, Jesus está à espera para que voltemos a Ele e nos arrependamos dos nossos pecados. Em quinto lugar, meus irmãos, foi uma morte expiatória, ou seja, para redimir, para anular, para remover a culpa do pecado. Isso nós lemos, meus irmãos, em Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sexto lugar, a morte de Jesus foi propiciatória, ou seja, meus irmãos, no propiciatório havia, meus irmãos, uma cobertura. Irmãos, a morte de Jesus foi propiciatória porque o seu sangue cobriu, tornou favorável, meus irmãos, ao pecador, quando ele cobriu com o seu sangue os nossos pecados. E nós lemos isso em 1 Pedro 2, 21 a 24, eu leio apenas o 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Louvado seja Deus. Quarto e último lugar, meus irmãos, com toda a nossa pequenez, nós fazemos parte da maior transação do mundo, do universo. Repito, toda a nossa pequenez, nós fazemos parte, meus irmãos, da maior transação do mundo que o universo já conheceu. Irmãos, nos nossos dias, nós vemos muita gente preocupada com essa pandemia e dívidas a serem pagas.
O país está se endividando também para poder atender as necessidades e suprir a necessidade do povo. E investir, meus irmãos, também em meios de cura para esse mal. Mas, meus irmãos, a maior dívida que existe no universo é a dívida para com Deus, é a dívida do pecado. E a maior transação, meus irmãos, é Deus dando o seu Filho para a humanidade, para que Ele morresse pelos nossos pecados e nós ficássemos livres do pagamento dessa dívida. Jesus Cristo resgatou a nossa dívida mediante o pagamento feito através do seu sangue derramado na cruz e nos deu a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados. E o Pai, meus irmãos, liberou a CND. Irmãos que estão afeitos a essa linguagem, ou seja, a certidão negativa de débito. Deus liberou essa certidão, dizendo assim: você não deve mais nada, porque foi paga a sua dívida. Nós temos uma CND quitada, livre, meus irmãos, em nossas mãos. Porque, meus irmãos, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós fomos santificados, nós estamos livres da condenação eterna, conforme diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos livres da lei do pecado e da morte, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Em terceiro lugar, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Eu leio apenas o 11. Diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Irmãos, que paz está em nosso coração, que alegria, meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que nós não temos dívida que mereça condenação, porque Jesus pagou essa dívida. A nossa dívida para com Deus está paga. Fique tranquilo. Nós devemos ser, meus irmãos, imensamente, eternamente gratos a Deus, pelo fato de Deus Pai ter enviado Deus Filho ao mundo, Jesus Cristo, para fazer esse sacrifício pelos nossos pecados. A redenção, meus irmãos, sempre foi uma transação que custou a vida de algum outro ser. Custou a vida de animais para fazer vestes que cobriram a nudez de Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício, meus irmãos, feito na humanidade. Quando, meus irmãos, um animal foi morto para que com a sua pele cobrisse a nudez de Adão e Eva. Não se consegue, irmãos, tirar a pele de um animal sem que ele seja sacrificado. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e cravou a nota promissória na cruz. Ou seja, o certificado que era contra nós e que representava, meus irmãos, uma dívida que jamais nós conseguiríamos pagar. Irmãos, nós estamos livres do poder do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. Onde quer que nós andemos, o pecado está à nossa volta. Mas, meus irmãos, o pecado não terá mais domínio sobre nós. É o que nos diz a palavra de Deus. Estamos livres, meus irmãos, para servir a Deus, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus e podemos manter comunhão com Ele. Irmãos, o pecado fazia separação entre nós e Deus, mas com a remoção do pecado, mediante o sacrifício de Jesus,
foi restabelecida a comunhão. Aquilo que nos impedia a comunhão foi tirada pelo sangue de Jesus. E agora nós temos livre acesso a Deus para ter comunhão. Irmãos, hoje é dia de redenção. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia, meus irmãos, de perdão de pecados. Hoje é dia, meus irmãos, de libertação das dívidas do pecado. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a igreja que está preocupada com tanta coisa. A maior preocupação nossa deve ser o pecado. Jesus pagou essa dívida que nós tínhamos. Deus seja louvado. Eu quero dizer aos irmãos que estão nas suas casas ou onde estejam participando desse culto. Se você tinha esquecido desse fato tão importante, lembre-se que você faz parte da maior transação do mundo. Quando, meus irmãos, a maior dívida foi paga mediante o sacrifício de Jesus. E nós agora estamos livres. Não livres para pecar, mas livres para ter acesso a Deus, comunhão com Deus, através de Jesus. E Deus assim nos abençoe. Gostaria de orar por você, para que Deus o ajude a encarar esse momento de dificuldade, que possa ter a certeza de que a sua dívida foi totalmente paga. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela dádiva de Jesus ao mundo, pela sua vida, pelo seu ensino, pela sua morte vicária, expiatória, redentora. Nós te agradecemos pela sua ressurreição, porque só pode dar vida quem tem vida, e Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida que temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque agora nós temos paz contigo, Senhor, porque a nossa dívida foi paga mediante o sacrifício de Jesus. Nós te agradecemos por isso, Pai. E queremos, ó Deus, sim, ter esta motivação de dizer a outras pessoas: você pode ser livre em Cristo, você pode ser perdoado por Cristo, através do sangue dele derramado na cruz. Pai, abençoa a tua igreja, para que, ó Deus, mesmo no distanciamento, no isolamento social em que estamos, nós possamos, ó Deus, compartilhar a outros, usando dos meios de comunicação, de que Jesus Cristo está vivo, e vivo para todo sempre, e nos dá vida, e nos perdoa os nossos pecados, mediante o seu sangue. Nós te louvamos por isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.